Fala aí, pessoal, tudo bem? Biologia Frente C, aquela aula adicional para a gente poder ficar com o conteúdo em dia aí para a semana 7. Então, coloquei aqui como aula número 6, parte 2, referente a um adicional da semana número 6. E aqui a gente vai iniciar a parte da zoologia, falando de dois filos importantes, os poríferos e os quinidários. Então, vem comigo, bora lá falar de poríferos e quinidários. Deixa eu passar aqui. Quando a gente fala de poríferos, o nome, né, a gente faz aqui a tradução, feros significa portador, né, e pore significa poros, então são animais portadores de poros. Por muito tempo, os poríferos não foram considerados animais. A gente vai entender mais adiante somente quando a gente percebe que, sim, são animais porque produzem espermatozoides, produzem óvulos, têm ali características, mesmo que características primitivas, mas são considerados animais. Mas ainda assim são parazoários, né? O que é um parazoário? Quando você estuda lá em embriologia, e por isso que a gente estuda a embriologia antes da zoologia, a embriologia dos poríferos ela para na fase de blástula, formando uma larva chamada larva anfiblástula. Como eles não chegam na fase de gastrulação, eles não têm folhetos embrionários, não têm folhetos germinativos. Isso diz tudo porque que eles não têm órgão, não têm sistema, não têm tecido verdadeiro, já que a fase embrionária deles é estacionada na fase de blástula, né? Para ter tecido, para ter organização tecidual, órgãos, sistemas, precisaria chegar na fase, né, que seria a fase de gástrula ou na gastrulação, pelo menos ali. E aí, como eles não têm, então não tem nem neurônio aqui para contar a história. Você vai dizer, caramba, se não tem neurônio, então é um animal que não sente dor. Não é bem assim. Eles, talvez, né, quando a gente pensa dor para a nossa realidade, não seja exatamente igual à realidade de um porífero, já que ele tem ali uma organização celular, tá? E a gente vai ter ali algumas células que são importantes nesse processo de sensoriamento de um porífero, de uma esponja, né? Aqui a gente tem somente as esponjas, aqui a gente observa o mergulhador dentro de uma esponja, então são animais que podem ter tamanhos consideráveis, como a gente está vendo aqui, tá? Poríferos, o principal, gente, quando fala de porífero, tá aqui. São animais que não têm tecidos, não têm órgão, não têm sistema. São animais filtradores, são animais que têm uma digestão intracelular. Eles não têm uma cavidade digestória. A digestão intracelular ela é mais primitiva, porque é a própria célula fazendo digestão. Pense em você. Onde acontece a sua digestão? Acontece em cavidades. Cavidade da boca, cavidade do estômago, cavidade do intestino. E para a célula já vai o alimento digerido, né? A gente recebe a glicose, por exemplo, que é um monossacarídeo, que vai direto para a célula. Então, nesse caso, a nossa digestão ela é extracelular. É uma digestão mais avançada, é uma digestão mais complexa. Agora, toma cuidado. Quando você for para uma discursiva, nunca, em hipótese alguma, você vai dizer que os quinidários, por exemplo, são mais evoluídos do que poríferos, que os cordados são mais evoluídos do que os poríferos. Em hipótese alguma, você vai ter esse pensamento. A gente pensa em complexidade. Os quinidários são mais complexos do que os poríferos, os cordados são mais complexos do que os poríferos, mas não o termo evoluído a gente evita. Por quê? Porque as esponjas são animais que deram certo no planeta, são animais que estão há mais de 600 milhões de anos no planeta. Olha para o ser humano, por mais que a gente se ache, né, o animal mais importante do reino, né, a gente tem que pensar que a gente é o mais complexo, porque nossa espécie, Homo sapiens, até onde a gente sabe, a gente está há 300 mil anos no planeta, enquanto que uma esponja há 600 milhões de anos. Então, por mais que seja um animal simples, é uma simplicidade que deu muito certo. Então, eu não sou mais evoluído do que uma esponja, eu sou mais complexo, tá? E a complexidade, ela tem as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, qual a vantagem de um porífero ser tão simples? A vantagem é que se você tiver a possibilidade de um porífero se desmontar inteiro, ele tem a capacidade de se remontar inteiro novamente, né? Então, a gente tem aqui alguns tipos de reprodução
E você fala, cara, parece mágica um animal poder se reproduzir dessa forma, se fragmentar inteiro. Imagina você pegar uma esponja inteira e fragmentar ela e ela ter a capacidade de se recompor. Então, isso é um tipo de reprodução que, para a gente, né, parece mágica. Como que eu vou recompor, desmontar o meu corpo e ele vai conseguir se montar novamente? Não, isso não acontece com a gente, já que nós somos animais mais complexos, tá? Seguimos. Esse, né, é o slide que tem mais informação teórica. Eu fiz aqui um resumo, né, daquilo que eu preciso que o meu aluno saiba e que está em um único slide. Então, são animais que têm o corpo com poros, eles têm um endoesqueleto, tá? O que, que é o endoesqueleto? É o esqueleto interno, é um endoesqueleto mineral, que tem uma parte mineral, que é o carbonato de cálcio, e aqui, né, a gente tem a sílica, dióxido de silício, né, ou a sílica, e uma parte orgânica, que é a espongina. Então, esse endoesqueleto, ele tem aqui uma composição mineral e uma composição orgânica. São animais sésseis. A palavra séssil significa que é aquele animal que é fixo no substrato, tá? Ele fica lá no fundo, ele é séssil, ele é fixo, tá? Não tem movimentação. São animais que não têm celoma, são acelomados, simetria radial ou assimétricos. A gente já vai falar mais sobre isso, tá? Por enquanto, só vai anotando essas informações. São animais que não têm neurônio, não têm sistema nervoso, então são aneuromiários. São animais que têm fase larval, uma larva chamada de anfiblástula ou parenquímula. Essa larva, ela faz, então, que a gente classifique ele como um desenvolvimento indireto. São animais aquáticos, maioria marinhos, tá? A gente pode ter esponja de água doce, mas aqui a maioria são marinhos. E a palavra que você tem que anotar, que é muito importante, é o único animal parazoário, porque a partir dos quinidários, todos são metazoários, inclusive a palavra metazoário é sinônimo de animal, com exceção dos poríferos, que são animais mais simples, que não têm tecido, que não têm organização tecidual. Como não tem tecido, órgão nem sistema, a gente classifica como um animal, mas um animal parazoário. Para quer dizer, é como se ele tivesse algumas características animais, mas ele está no mundo paralelo ainda, manja? Né? Você pode fazer essa associação, são os parazoários. O corpo é dividido em poros. Opa, o corpo é dividido em poros, por onde a água entra, tá? Giovanni, a água entra pelos poros? Sim. E esse orifício aqui? Gente, esse orifício é onde sai a água. Foi feito um experimento, e vocês já vão ver isso, onde eles colocam corantes na base da esponja, e o corante, então, ele entra pelos poros e ele sai pelo ósculo. Então, isso aqui não é boca, tá, gente? Já que ele não tem órgão, não tem sistema, não tem tecido, isso aqui não é uma boca, isso aqui é uma abertura, por onde a água sai. Essa abertura é chamada de diósculo, tá? Então, nós temos aqui o átrio. O átrio digamos assim, o meio da esponja, a meiuca ali da esponja. Imagine uma esponja como um vaso, tá? Ou uma lata de lixo, alguma coisa assim. A parte interior dessa lata é o átrio, é onde circula a água. Os poros seriam os buracos por onde a água entra, e o ósculo a abertura por onde a água sai, tá? Vamos colocar a animação aqui, ó. With no mouth, it sucks water directly through its sponge-like body walls, which are shot through with millions of narrow canals and tiny chambers. How does it do it? What secrets hide within the belly of this beast? The best way to find out is to enter one of the many portals into the sponge's secret inner world. Drifting along with countless single-celled organisms, we feel the tug of a current. The wonderland within, this sponge's cells all work for the common good, but they do it in wildly different ways. As the current draws us on, we pass sponge cells that are making new spicules.
The walls themselves are treacherous. They can simply engulf their unfortunate prey. As we are drawn through ever narrower passages, the current slows till we burst into one of the sponge's millions of tiny beating hearts. These are choanocytes, cells whose whip-like flagellae powers the pump. The flow quickens again as it whisks us away through the labyrinth of canals that lead out into the sponge's central cavity. What once seemed barely alive is actually a living animal, more complex than we could have imagined. The sponge's pumping does more than satisfy its hunger for food. In fact, its sex life depends on pumping as well. 500 million years ago, these were the very first animals to reproduce sexually, the first to combine sperm and egg to create offspring. Set adrift, some sperm will be lucky enough to enter another sponge of the same species. If the sperm are truly fortunate, they will fertilize the eggs within. Ok, galera. Então veja, aqui a gente traz uma palavra importante que é multicelularidade. Podemos dizer que uma esponja nada mais é do que um aglomerado de células, e cada célula desempenha uma função. E esse trabalho, né, uma célula é responsável pela digestão, outra célula é responsável pela defesa, outra célula é responsável pelo revestimento. Isso é importante. Mas nós viajamos por dentro da esponja e nós podemos observar que realmente é um ser pulsante, né, onde a gente vê ali seres unicelulares que se reuniram, né, onde cada um faz o seu trabalho e funciona muito bem, né? Então, realmente são animais. A gente traz a questão da multicelularidade, né, que é um assunto que, por exemplo, já foi tema de segunda fase até da federal, né, com a vantagem dessa multicelularidade, ele traz uma complexidade maior, uma questão de você ter a oportunidade de ter funções mais complexas, né? Então, aqui, a organização do corpo de um porífero, a gente observa que eles têm os poros, por onde entra a água, as espículas calcárias, que pode ser carbonato de cálcio ou sílica, o ósculo, que é a abertura por onde sai a água, o átrio, também chamado de espongiocele. A palavra cele, do latim, significa cavidade, então é a cavidade da esponja, é a meiuca, né, o interior da esponja, por onde a água circula. A gente vai pegar um recorte da parede da esponja e vamos dar um zoom aqui. O que você vê? Você vê o porócito. A palavra cito quer dizer célula, então o porócito é uma célula, por onde a água entra. Aí você tem o amebócito, que é uma célula que vai exercer aqui uma importância, porque ela é totipotente, então ela pode originar outros tipos celulares, tá? Auxiliando também na questão da alimentação. As espículas calcárias ou silicosas, os pinacócitos, que têm função de revestimento, né? Formar ali a parede, o endoesqueleto da esponja. Então a gente vê aqui, né, a parte do mesoílo. Esse mesoílo, gente, é uma substância gelatinosa, onde a gente encontra ali, né, essa substância de sustentação para estruturas celulares e para as espículas, tá? Como se fosse uma substância gelatinosa. Imagine um gel, né? E no meio desse gel você tem ali células. Então isso é o mesoílo, uma substância gelatinosa. A principal célula da esponja, essa aqui você tem que manjar, é o coanócito, tá? O coanócito é uma célula que tem aqui um colarinho e tem o flagelo.
você viu que, ao passear por dentro da esponja, nós observamos esse flagelo se movendo. Isso funciona como se fosse o coração da esponja. A esponja não tem sangue, mas ela tem a água circulando por dentro dela. E é essa água que vai trazer alimento, é essa água que vai ajudar na excreção do animal. Ao circular pelo corpo do animal, ela traz alimento, mas ela também funciona como um meio de transporte de substâncias, né? E o que faz a água circular, essa água ter movimentação por dentro do corpo da esponja, é a movimentação do flagelo dos coanócitos. Essa célula, ela é uma das mais importantes da esponja, porque ela funciona, então, como se fosse o coração da esponja, né? Lógico, não se compara nem de longe a um coração, mas no sentido de ajudar na circulação da água. Se ajuda na circulação da água, ajuda também na reprodução, porque isso vai ajudar na mobilidade aqui dos gametas. E também, gente, essa parte do colarinho vai auxiliar no processo de captura de alimento. É o coanócito que faz a digestão intracelular, tá? Então, aqui a gente vê com mais detalhe, né, ali a espícula, o coanócito, esclerócito, pinacócito, porócito, amebócito, ovócito, que é uma célula que vai formar gametas, né? Aí a gente tem aqui o coanodermo, que é onde ficam os coanócitos. Veja, a gente chama de coanodermo, mas não é um tecido verdadeiro, tá? O mesoílo, que é gelatinoso, e o pinacodermo, onde está a parte dos pinacócitos. E a corrente de água, tá? Existem 3 tipos estruturais quando a gente pensa nas esponjas: ascon, sicon e leucon. Ascon é a mais simples, sicon é a intermediária e a leucon é a esponja mais complexa. Imagine que a água entra por aqui, ó. Esses são os poros, né? Você vê aqui os coanócitos com os flagelos aqui, ó, voltado para o interior da esponja, que é o átrio. Essa parte verde aqui é o átrio espongiocele, tá, gente? Então você vê que a água entra por aqui, conforme esses flagelos eles se movimentam, vai ter um fluxo de água que entra por esses poros e vai sair lá pelo ósculo. Os coanócitos no átrio. Esse é o tipo de esponja mais simples. Agora você vai ver aqui os coanócitos em canais radiais. A água, ela entra, né? E ela vai circular por dentro desses canais radiais. Veja que a água fica mais tempo circulando por dentro da esponja. Isso favorece o quê? Isso favorece mais tempo para a esponja se alimentar, já que é um animal filtrador, lembre-se disso, né? A esponja filtra essa água, então ela consegue ter mais tempo de contato com a água para poder capturar o alimento, para que o coanócito possa, então, fazer a digestão intracelular. Você poderia perguntar o que ele se alimenta, né? Por exemplo, poríferos podem se alimentar de, por exemplo, protozoários. É uma possibilidade, está se alimentando ali de protozoários, que também são seres unicelulares aí. Aí você tem aqui a leucon, ela já vai ter câmaras vibráteis, ou seja, agora é como se imaginasse uma sequência de canais radiais em sequência, ó. Cada círculo desse daqui, ó, é como se fosse um canal radial, outro canal radial. Então, aqui, a água vai permanecer ainda mais tempo circulando dentro do corpo da esponja. Esse é o tipo de esponja mais complexa, né? Ou seja, consegue aproveitar melhor, filtrar melhor e se alimentar melhor. Aqui, mais uma imagem para vocês, ó, formas corporais dos poríferos, asconoide mostrando a água entrando, passando pelo átrio e saindo pelo ósculo. Aqui, nós temos os canais radiais, e aqui as câmaras vibráteis, né? Então veja que a água fica muito mais tempo, né? Com possibilidade de circular por dentro do corpo da esponja. Vamos falar das estruturas celulares agora. Isso aqui é importante você saber os tipos de esponja e também, né? As estruturas a nível celular, a função de cada célula. Se eu pegar aqui e der um zoom, a gente vai ver que tem diferentes tipos de células. O pinacócito tem função de revestimento, porócito, entrada de água, espícula silicosa, espícula calcária, função de sustentação, amebócito, a segunda célula mais importante da esponja. O amebócito, ele ajuda o coanócito na nutrição, ele está associado à excreção, respiração e defesa da esponja. E ali a gente tem os amebócitos que são jovens, que eles são totipotentes,
onde ele é denominado de escleroblastos, que está associado à formação das espículas. Então, o que é um escleroblasto? Nada mais é do que um amebócito diferenciado na formação das espículas. A palavra blasto quer dizer jovem, é um amebócito jovem com a função de formação das espículas. E o coanócito, que é a célula mais importante, o coração da esponja, que faz a digestão intracelular, o processo de fagocitose. Aqui a gente dá uma atenção especial para o coanócito, a gente vê aqui um protozoário, que vai ser fagocitado pelo coanócito, vai formar ali o vacúolo digestivo. É lógico que a gente está falando de lisossomos, né, atuando nesse processo de digestão intracelular. Então, o coanócito é uma célula que tem lisossomos no seu citoplasma, e aqui a defecação, a eliminação de resíduos. Então, a função de digestão intracelular, fluxo de água, transporte de espermatozoides. Então, ele também auxilia na parte de digestão intracelular e também na parte de reprodução, já que auxilia no transporte de gametas. A reprodução ela pode ser através de gametas, um processo sexuado, mas uma reprodução muito comum é a reprodução assexuada por brotamento. Você tem aqui uma esponja, onde a gente observa um brotamento. Esse broto pode ficar preso à esponja-mãe e formar uma colônia, ou ele pode se desprender e formar uma nova esponja, tá? Esse é um processo assexuado. E a reprodução sexuada, quando tem a participação dos gametas e formação lá da larva anfiblástula. Então, tem aqui o espermatozoide, que vai, né, chegar ali, no vídeo ele fala o espermatozoide mais afortunado, né, aquele que consegue alcançar algum óvulo, que pode ser inclusive da mesma esponja. Você tem ali a formação de uma larva chamada anfiblástula, já que para na fase de blástula, e uma vez que essa larva ela se fixa no substrato, ela dá origem, então, a uma nova esponja. A reprodução assexuada ela ainda pode ser por regeneração. Lembra que eu falei para vocês que se você quebrar uma esponja, se você desmontar uma esponja, ela consegue se regenerar? Esse é um processo que pode acontecer, tá? De uma esponja se desmontar por completo e ela se reorganizar. Isso é uma regeneração. E regeneração só é possível em animais que são mais simples, ou seja, que são menos complexos. Não ter sistema, não ter órgão, não ter tecido, isso facilita o processo de regeneração. E a gemulação é um processo que ocorre somente em esponjas de água doce. Imagine uma esponja de água doce em que o ambiente não está favorável, um momento de, sei lá, aquecimento global, um momento que não é favorável aí para a sobrevivência da esponja. O que ela faz? Se ela for uma esponja de água doce, ela pode formar uma gêmula. Essa gêmula, ela é uma parte do amebócito, gente, que garante uma identidade completa da esponja, e ele forma essa gêmula, né? Gêmula está associado a gema, que pode originar algo, né? Resistente ao meio, e aí essas células embrionárias são liberadas, sofrem mitoses, originando novas esponjas quando o ambiente volta a se tornar favorável. Aqui a gente vê o processo de regeneração, uma esponja viva que foi desintegrada, né? Foi degradada, e aí a gente tem o processo de formação de novas esponjas a partir dessa esponja que foi totalmente desmontada em laboratório. Então a gente vê o processo de regeneração. Brotamento ou gemiparidade, formação de brotos ou gemas que sofrem mitose, originam novas esponjas. E cuidado, né? Os brotos podem separar do corpo, formando uma esponja isolada, ou permanecer no corpo, formando uma colônia, tá? Então aqui a gente vê uma esponja, o seu broto e os indivíduos isolados. Reprodução sexuada, com gametas, hermafroditas ou dioicas, geralmente união entre esponjas diferentes, é mais comum, tá? Ali a formação da larva anfiblástula, que vai encontrar um substrato e vai se fixar novamente, dando origem, então, a uma nova esponja, tá? Terminamos poríferos, vamos para os quinidários, ainda conteúdo dessa aula. Os quinidários também são chamados de coelenteratas. Vamos traduzir esses dois nomes? Quinido significa urticante. Então, são animais que têm tentáculos urticantes, por isso quinidário. A principal célula dos quinidários são os quinidócitos.
Os quinidócitos, então, você vai associar aos quinidários. Coanócito você vai associar aos poríferos. Cuidado com pegadinha aqui. E a palavra coelenterata, posso chamar também de selenterata. A palavra enteron significa intestino. Aqui a gente tem cele, né? Coele significa cele, que é cavidade. É o primeiro animal que vai ter uma cavidade gastrovascular, já que porífero não tinha tecido, não tinha órgão, não tinha sistema. Então, uma novidade evolutiva aqui é a presença de uma cavidade gastrovascular. E essa cavidade, então, está associada a esse nome, selenterata, cele, cavidade, enterata, cavidade gastrovascular, né? Aquele slide com as informações mais relevantes são os primeiros animais metazoários verdadeiros, então metazoa, são diblásticos, então aqui a gente já tem a fase de gastrulação, então aqui já tem a possibilidade de formação de folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Então já tem a ectoderme e a endoderme, por isso são os únicos animais que nós estudamos a nível de ensino médio que são diblásticos. Neuromiários, porque já tem neurônio. A gente vai ver aqui que eles têm um sistema nervoso difuso, uma rede nervosa difusa, onde não tem cérebro, né? Uma água-viva não tem cérebro, mas ela já tem neurônios espalhados pelo corpo. São animais que ainda não têm celoma, então são acelomados, simetria radial, isolados ou coloniais, podem viver isolados ou formar colônias, não possui sistema respiratório, excretor e circulatório, então não tem sistema respiratório, não tem sistema excretor, não tem sangue, não tem sistema circulatório. Quem vai fazer esse auxílio aqui ainda vai ser a água. Então o processo aqui de respiração, excreção e circulação ainda acontece por difusão, tá? Sistema nervoso difuso ou rede nervosa difuso. A maioria desses animais são marinhos, né? Ali são animais aquáticos, maioria marinhos. Protoestômios. A palavra estômio significa boca. Proto, primeiro, né? Você vai lembrar lá da fase embrionária, da fase de gastrulação, quando tem o blastóporo. O blastóporo é o primeiro orifício que surge no corpo do animal. E esse orifício ele pode originar a boca do animal ou pode originar o ânus do animal. No caso, né, quando a gente classifica o animal como protostômio, significa que o blastóporo ele dá origem à boca, tá? A digestão ela começa em cavidade, mas ainda termina dentro de célula. Então ela é extracelular e intracelular ainda, né? São animais carnívoros, né? Então aqui a gente tem aquela classificação, aquele slide com várias informações relevantes, tá? Uma coisa que é importante, quando eu falo de uma esponja, a esponja é um animal radial ou assimétrico, né? Se você imaginar, por exemplo, vamos pegar aqui, eu tenho aqui um tubinho, acho que esse tubinho aqui vai servir, né? Consegue ver aqui um tubinho? Vou colocar aqui mais perto da câmera, né? Imagine que isso aqui é uma esponja, tá? Se você olhar esse tubinho aqui, ó, veja que ele é, né, bem, tem a parte circular aqui, né, bem definida. Então eu consigo traçar um eixo aqui, em várias direções. Quando você tem uma esponja perfeita como esse tubinho, a gente diz que esse animal ele tem uma simetria radial. Mas se tivesse um broto aqui, né? Se tivesse um brotamento aqui, ele já não seria simétrico. Então, nesse caso, essa esponja seria assimétrica. No caso da água-viva, é um animal assimétrico ainda, porque se você imaginar uma água-viva como um guarda-chuva, imagine eu abrindo um guarda-chuva aqui, né? Esse guarda-chuva eu também consigo traçar vários eixos, vários cortes no corpo do animal, de maneira que eu tenho partes iguais. Isso faz com que o animal tenha o quê? Uma simetria radial. A simetria radial ela é uma simetria mais antiga, anterior à simetria bilateral. A gente vai associar a simetria bilateral em animais que já têm uma cabeça, que já tem um lado esquerdo, lado direito, uma parte ventral, uma parte dorsal. Não é o caso aqui ainda, né? Então a gente tem aqui a simetria dos poríferos, simetria radial ou assimétricos, quando tem a estrutura colonial, e no caso
dos quinidários, a gente tem a simetria radial. Quem são os quinidários, gente? Eu tenho água-viva, anêmona do mar, os corais, tá? São quinidários. Então, esses animais, as hidras, né, são quinidários. Quinidários, organização corporal. Você tem a fase de pólipo, que é séssil, e a medusa, que é móvel. O pólipo é assexuado, né, geralmente associado ali a um processo assexuado, né, enquanto que a medusa, geralmente, né, a medusa, a gente, olhando num ciclo de reprodução, a medusa vai ser a parte sexuada, já que ela forma gametas. Então, essa aqui é a fase de pólipo. Veja que a boca fica para cima. É um animal que só tem boca, tá, gente? Sistema digestório incompleto, não tem ânus. Geralmente os alunos perguntam, se só tem boca, por onde que ele defeca? Pela boca também, né? É um processo que ele vai ser aqui, né, dependente somente de uma única abertura, tá? Então ele se alimenta pela boca, ele defeca pela boca. E aqui a cavidade gastrovascular em azul, ó. Então toda essa parte aqui é a cavidade gastrovascular, aqui os tentáculos do pólipo. A medusa também tem a cavidade gastrovascular, tem os tentáculos. Enquanto o pólipo tem a boca voltada para cima, a medusa tem a boca voltada para baixo, tá? Aqui a gente vê mais detalhes, né? Se eu fizer um recorte ali de um quinidário, a gente vai ver que tem a célula sensorial, célula intersticial, tem a célula epitélio muscular, a epiderme, né? Aqui você vai falar, já tem pele. Não é exatamente uma pele, né? Uma parede aqui que a gente vai chamar de epiderme, onde a gente encontra essas células sensoriais, né? Geralmente, quando a gente encosta nessas células sensoriais ali, é que tem a possibilidade dele acionar os tentáculos urticantes, que liberam substâncias que podem causar queimaduras, né? Aqui tem o quinidoblasto, que eu já vou falar com mais detalhe dele, já que é a principal célula, né, o quinidócito ou quinidoblasto. A gastroderme, que está voltada para a cavidade gastrovascular. E aqui a gente tem a mesogleia. Nessa parte da mesogleia, gente, que também é uma camada gelatinosa, assim como o mesoílo lá nos poríferos, só que aqui a gente chama de mesogleia, a gente tem aqui a parte dos neurônios, ó, onde ficam as células nervosas formando ali a rede difusa, tá? O sistema nervoso difuso. Célula muscular digestiva, né? E a gente tem então ali o recorte dessa parede de um pólipo com detalhe aí. Essa é uma imagem que pode aparecer numa prova de vestibular, e você tem que associar, aqui está uma célula muscular digestiva, aqui está a mesogleia com as células nervosas, né? Então, a gente precisa ter uma ideia dessa imagem. Se você puder pegar essa imagem e desenhar no seu caderno, com todo o detalhe, olha, isso aqui é gastroderme, mesogleia, epiderme, é um trabalho importantíssimo que você pode fazer como um algo a mais aí no seu estudo, tá? A principal célula é o quinidoblasto, também chamado de quinidócito, é uma célula urticante, onde ele tem o quinidocílio, que é como se fosse um gatilho. Uma vez que a gente encosta nesse quinidocílio, gente, como se fosse o gatilho de uma arma, ele libera o nematocisto. Esse nematocisto, ele fica enrolado lá dentro, como se fosse um chicote urticante. Encostei no quinidocílio, aqui tem uma abertura chamada opérculo. Cuidado. Lá nos poríferos, você chamava de ósculo, né? O ósculo era a abertura da esponja. O opérculo é a abertura do quinidócito, ou do quinidoblasto, né? Tem dois nomes, quinidoblasto ou quinidócito, tanto faz, tá, gente? Quinidoblasto quer dizer, é um quinidócito jovem, tá? Quinidócito é um quinidoblasto que amadureceu. Então, aqui ele libera esse gatilho, né? Libera um chicote urticante, um filamento urticante, como se ele tivesse microagulhas aqui que vão perfurar a pele, né? Liberando ali toxina urticante, tá? A gente tem, então, em termos de forma de pólipo, que é cilíndrico, fixo ou pouco móvel, máximo que ele pode movimentar ali, a gente diz pouco móvel, né? São os tentáculos, se bem que existem algumas anêmonas que elas podem dar pequenos saltos, tá? Como forma de movimentação. São cilíndricos, fixo ou pouco móvel, boca com tentáculos. A medusa arredondada, vida livre, a boca é inferior e os tentáculos ficam na periferia, tá?
Aqui o pólipo em detalhe para vocês, aqui a medusa em detalhe para vocês, tá? São animais metazoários verdadeiros, que têm a gastroderme, onde ficam as células glandulares, células epitélio-digestivas. Na epiderme, nós encontramos células que são mioepiteliais. Anote, por gentileza, que o radical mio, esse prefixo mio, significa músculo. Então, são células musculares epiteliais. Você vai dizer, quinidário já tem músculo? Ainda não, tá? São células do tecido epitelial, mas com, digamos assim, uma função muscular, tá? Então, são células epiteliais com uma função muscular. A gente chama essas células de células mioepiteliais. O quinidócito ou quinidoblasto, a mesogleia, onde a gente vai encontrar essa rede de neurônios, né, gente? E aqui, é só para vocês terem ideia, né, esses riscos que eu fiz aqui, para você ter ideia dos neurônios, que esses neurônios, eles são difusos, eles são espalhados pelo corpo do animal. A gente chama isso de sistema nervoso difuso, quando, na verdade, o correto seria rede nervosa difuso, porque não chega a formar exatamente um sistema nervoso, tá? É meio forçar a barra, chamar de sistema nervoso. Mas não é um erro, tá? Mas é importante que você saiba que, cara, não é bem um sistema ainda. Então, se alguns livros falarem de rede nervosa difusa, legal, tá? Define melhor do que chamar de sistema. Se bem que não é errado numa discursiva se você escrever sistema nervoso difuso, tá tudo bem, tá? Reprodução nos quinidários, assexuada por brotamento, estrobilização, já vou falar para vocês o que seria essa estrobilização, ou fragmentação, e a reprodução sexuada. Aqui a gente vê um pólipo, em detalhe, né, formando ali a parte de gametas, então ele pode ter uma reprodução assexuada, mas também tem pólipo, né, que vai ter ali a formação dos gametas para reprodução sexuada também, ó. Então aqui você tem a formação do zigoto, embrião se desprende, dando origem ali a um novo pólipo, né? Então aqui a gente vê uma reprodução da fase polipoide, desde que ela seja uma fase sexuada, tá? Metagênese e o seu significado, gente. Vamos pegar a espécie Obelia aqui. A Obelia, ela tem a sua fase assexuada, imagine aqui uma colônia fixa. Ele tem ali, a partir de estrobilização, o que é um estróbilo? É um pedaço desse pólipo que se desprende dessa fase polipoide e dá origem a uma medusa. Essa medusa, fase sexuada, forma gametas que fecundam e dão origem a uma larva, né? Essa larva, ela vai, então, ser denominada de larva plânula, que vai dar origem ali a um novo pólipo, que vai, né, ser denominado de pólipo jovem, que quando amadurece, temos o pólipo adulto. Então, aqui é o ciclo da Obelia. O que é metagênese? Gente, você vai lembrar de metagênese lá na botânica. A alternância de gerações lá na botânica é o quê? Tem o esporófito, que é diploide e assexuado, enquanto que tem o gametófito, que é haploide e sexuado, certo? Isso é metagênese. Aqui também tem metagênese. Já foi pergunta de segunda fase da federal. Qual a diferença da metagênese das plantas para a metagênese dos quinidários? Lá nas plantas, lembre-se, o esporófito é diploide e assexuado, enquanto que o gametócito, ele é haploide e sexuado. Aqui você tem a fase de pólipo, que é diploide e assexuado, e a fase de medusa, que é diploide e sexuada. Então, aqui você tem a alternância de reprodução, mas não tem alternância de diploidia, porque os dois são diploides, tá? Essa é a diferença marcante. Eu vou reforçar mais essa mensagem aqui, então você tem a Obelia, né? Mais uma vez, em detalhe. Temos a Aurelia aurita também, olha só, fase de medusa, larva plânula, dá origem a uma forma de pólipo. Aqui você vai conseguir entender melhor o que é um estróbilo, tá? O que é a estrobilização, que é o processo assexuado. Cada estrutura dessa que se desprende aqui, ó, por reprodução assexuada, por estrobilização, forma um estróbilo. Esse estróbilo já pode ser denominado de medusa jovem, que vai dar origem à medusa adulta, que daí já forma espermatozoide e óvulo, dando origem, então, à larva plânula, tá? De uma forma mais singular, né, mais simplificada, a gente tem, então, que o pólipo,
e a medusa alternam gerações, o pólipo assexuado, a medusa sexuada, porém ambos são diploides, tá? Estrobilização é um pedaço que se desprende e dá origem a uma medusa, que forma gametas, os gametas fecundam, dão origem à larva plândula. Então, aqui a metagênese dos quinidários. Aqui a gente vê queimaduras causadas por água viva, né? Pode matar uma pessoa? Muito difícil, tá? Mas pode causar queimaduras muito graves, dependendo da espécie de água-viva e do tempo de contato que essa água-viva tem na pele da pessoa. Olha aqui uma animação que vai mostrar um quinidário, né, que vai capturar um peixe. Então, observe. À l'intérieur des capsules se trouvent des filaments remplis de poisons mortels. Ele mostra os filamentos do nematocisto, né? Quand l'anémone de mer libère ses projectiles, ces derniers sont propulsés à la vitesse d'une balle de revolver. Ils transpercent leur cible et lui injectent des toxines paralysantes. Os nematocistos liberam essa toxina paralisante. Que ces tentacules aient été touchés. C'est pourquoi la proie doit venir à proximité de l'animal. Aqui a boca, né, do animal, do pólipo. E vai chegar um peixinho ali. Pour le goby, le moindre moment d'inattention peut être fatal. Se ele entrar em contato com os tentáculos, olha lá. Ela detecta que tem algum animal ali, captura e leva em direção à boca. E já libera a toxina paralisante, então o animal já não consegue se mexer mais, né? Legal, gente. Então, nós observamos que para alguns animais, essa toxina paralisante ela é mortal, né? Então, ela causa essa paralisia e acaba servindo, então, fortalecendo aquela mensagem que são animais carnívoros. Você pode perguntar, e o Procurando Nemo lá, né? O Nemo, peixe palhaço, por que ele não morre? O Nemo, o peixe palhaço, ele produz uma proteção na superfície corporal, um muco protetor, que em contato com essa toxina não acaba gerando paralisia. Então a gente tem ali, né, essa associação entre o peixe palhaço, né, e, no caso, as anêmonas, que a gente vai estudar lá na parte das interações ecológicas, tá bom? Aqui a gente tem algo que pode, e vocês têm que dominar bem isso daqui, porque é um assunto que envolve um pouco da ecologia, quando a gente fala dos corais. Os corais, gente, deixa eu anotar aqui para vocês, eles são da classe Anthozoa, tá? Isso é importante vocês saberem. Qual é a classe dos corais, né? Eles são da classe Anthozoa. Eles são anthozoários. Quando você fala recife de coral, você está falando de uma associação mutualística entre corais, que são animais, e as algas, zooxantelas. Agora, quando eu falo só coral, eu estou falando só da parte animal do recife de coral, tá? E aí a gente tem um problema associado aí à questão da acidificação dos oceanos. Então, observe, aqui você tem o gás carbônico mais a água. O aumento de gás carbônico na atmosfera, ele pode aumentar a concentração de ácido carbônico na água, levando a uma diminuição do pH na água e levando, então, a uma acidificação desse oceano. Os corais, assim como as algas zooxantelas, principalmente as algas, são mais sensíveis a essa acidificação. Se as algas morrem, os corais, eles também morrem, já que a gente está falando de um mutualismo, uma associação mutualística. E aí ele perde aquela coloração. E se ele perde a coloração, indicando que ocorreu a morte do recife de coral, a gente chama esse fenômeno de branqueamento dos corais. É algo muito grave que está acontecendo em relação à morte dos corais, né? Estude um pouquinho mais sobre essa questão de branqueamento dos corais, porque aqui a gente tem duas situações, né? A questão das algas, que são sensíveis a essa acidificação, e a questão dos corais. Então, tem uma parte de alga e uma parte animal, tá?
Assim nós fechamos esse adicional em relação à semana número 6. Valeu, minha gente. Até mais.